Jacques Wagner, fiz o curso de Engenharia de Sistema, comecei o curso no primeiro semestre de 69, estudei até março de 73, portanto eu estava no 9º semestre quando tive que abandonar a universidade em função de perseguição do governo militar. Escolhi engenharia por opção pessoal, me pareceu a profissão que mais tinha a ver com a minha vontade. E depois engenharia de sistema, que na época misturava um pouco engenharia propriamente dito com um pouco de economia e de gestão, com a parte de informática que naquela época começava a se desenvolver. Portanto, eu estudei 8 semestres e no 9º semestre, em março de 73, abandonei a universidade. Tinha sido eleito em setembro de 72 para presidente do diretório acadêmico de engenharia da Católica do Rio, onde eu estudava, que foi o único cargo que eu ocupei dentro do movimento estudantil, afora ter sido militante de base de 2 organizações políticas na clandestinidade, o MR8 e depois o PCdoB, que era o partido que eu militava quando fui obrigado a deixar a universidade. Como presidente, na época, montamos uma chapa que a maioria das pessoas em todos os diretórios era ligada ao PCdoB e conseguimos praticamente ganhar todos os diretórios, só não ganhamos o diretório da Escola de Direito e ganhamos de chapas que eram organizadas pelo então Partido Comunista, ou seja, o Partidão. E nós éramos do PCdoB e ganhamos toda a direção, inclusive o DCE da Católica. A principal luta foi a própria luta contra a ditadura militar. Eu ingressei nessa luta em 68, quando eu ainda estava fazendo curso vestibular. E quando entrei na universidade, vi a participação de partidos de esquerda clandestina, sempre lutamos pela derrubada da ditadura militar. E a minha militância dentro do próprio movimento estudantil, ela estava lastreada exatamente nesse pano de fundo que era a luta contra a ditadura militar, além, evidentemente, de várias lutas específicas do interesse da universidade, dos estudantes e da faculdade de engenharia. Eu, na verdade, sempre fui mais militante de base, seja no PCdoB, seja mesmo como diretório acadêmico de engenharia. Então, de uma certa forma, eu nunca fui o elo de ligação, nem com o UNE, nem com as uniões estaduais. Eu era uma liderança da Escola de Engenharia, era também militante de base, como já disse, do PCdoB. Então, cabia a outros militantes do PCdoB a fazer esse link, essa articulação com os órgãos nacionais e estaduais. Evidentemente que eu participava de eventos, congressos, mas eu não tinha essa tarefa de interligação com os movimentos. Dentro da universidade, evidentemente, havia uma forte ligação entre todos os diretórios, através do DCE, e nesse sentido eu participava. Bom, uma das reivindicações mais importantes na época, quando eu era presidente, foi a luta contra a construção desse túnel que hoje leva da Gávea até a Barra, até São Conrado, até a Barra. E a gente entendia que aquele túnel ia trazer transtornos muito grandes à faculdade. Então participamos de uma grande campanha internamente na faculdade para abandonar, para que aquela obra não fosse construída. Infelizmente não tivemos vamos dizer, o sucesso nessa luta. Nós sempre soubemos, quer dizer, tocar as lutas específicas do movimento com as lutas mais gerais do movimento estudantil. Até porque se você não toca a luta específica do movimento, dificilmente você tem legitimidade para convocar os outros a uma luta mais geral. Por isso eu insisto, eu tinha mais a tarefa de conduzir as lutas, e aí eram lutas que tratavam de currículo, que tratavam do preço da mensalidade escolar, que tratavam da ampliação da possibilidade de estágio, que já falava-se do mercado de trabalho pós-formatura, e as reivindicações normais de melhoria de alimento nos refeitórios da universidade, luta pelo passe livre para estudantes. Evidentemente que a Católica do Rio era também uma universidade de uma concentração de classe média, mas todo mundo também tinha problemas para pagar as suas mensalidades. Então, as lutas tradicionais que continuam, inclusive, nos dias de hoje. Agora, nunca houve, na verdade, um choque entre essas lutas e as lutas mais gerais, que havia, evidentemente, uma interligação. E é claro que, por exemplo, na medida que se tinha legitimidade perante a população estudantil, você conseguia convocá-los para atos de política mais nacional geral, como a luta contra a ditadura.
Olha, as ferramentas que se usavam no diretório não eram as mesmas. Grupos de teatro, boletins internos, assembleias, lutas, como eu já disse, por direitos imediatos dos estudantes. Então, as ferramentas não são muito diferentes das ferramentas que se usa hoje. Perceber quais são as reivindicações dos estudantes, organizá-las e levá-las adiante para tentar resolvê-las. Olha, eu acho que no ambiente universitário, como em qualquer ambiente outro de trabalhadores, você tem públicos diferenciados que, vamos dizer, tem opção preferencial por um ou por outro tema. Eu acho que ninguém consegue virar unanimidade. É claro que a existência de um governo autoritário nos dava uma possibilidade de unificar muito a luta pelo retorno à democracia. Fora de um tema desse mais geral, outros temas eram variados. É evidente que a discussão sobre a formação profissional e a possibilidade de trabalho, os problemas brasileiros, até porque essas coisas são interligadas. Eu chamo a atenção que lá era uma universidade privada. As universidades públicas muitas vezes tinham, vamos dizer, uma agenda diferenciada da universidade privada, porque são realidades diferentes. Mas todos esses temas eram lançados para o conjunto dos estudantes, e eu diria que problemas evidentemente mais ligados diretamente às suas profissões, à qualidade do ensino, ao futuro de trabalho, sempre eram as questões que mais mobilizavam as pessoas. Isso aí é inevitável. O grosso dos estudantes não é que tinha como centralidade a preocupação da luta contra a ditadura. É óbvio que você mobilizava, motivava as pessoas, como é próprio da juventude, mas é claro que a maioria deles estava voltado para as questões das suas vidas profissional e laboral. Bom, eu acho que a participação dos estudantes na transformação da sociedade brasileira, evidentemente, é inequívoca, e eu, sinceramente, não tenho mais uma memória tão boa para me recordar exatamente quais são os momentos, mas a marcha dos 100 mil na morte do Edson, evidentemente que foi uma marca importante, e até eu abandonar a universidade, em 73, nós ainda estávamos nos anos de chumbo da ditadura militar, foi na época do Médici. Então, evidentemente, a luta era muito mais organizada pelos partidos na clandestinidade, e a luta de frente de massa é isso que eu estou dizendo. É levantar questões de currículo, questão de liberdade e autonomia à universidade, liberdade de democracia, era isso que unificava mais a maioria dos estudantes, como unificava mais a própria sociedade brasileira. Eu não me lembro se na época a gente fazia essa comparação especificamente com os países mais desenvolvidos. Como eu na época era um militante de esquerda na clandestinidade, as comparações que nós fazíamos eram mais relativas às condições sociais, de saúde e educação do nosso povo, comparado com os países naquela época do chamado Bloco Socialista. E aí, certo ou errado, na nossa visão, a lógica era de que você tinha, como depois da queda do Muro de Berlim ficou claro, que pelo menos na área de educação, seguramente os partidos do chamado Bloco Socialista tiveram uma dedicação a essa área muito maior, pelo menos, do que a gente teve aqui no Brasil. É só ver os índices educacionais daqueles países e os nossos. Mas, comparação com os países propriamente chamados mais desenvolvidos e poderosos, na verdade, como a gente tinha um sonho de construção do socialismo no Brasil, a gente comparava mais com as condições de vida da União Soviética ou mesmo de Cuba, e não porque até havia naquele momento havia uma aversão, pelo menos do meu público, à questão dos americanos, etc. Então, as referências nossas não eram referências pura e simplesmente dos países desenvolvidos. Na verdade, pelo menos a minha referência era muito mais a referência dos países do Bloco Socialista. Não, eu acho que, evidentemente, a escolha das profissões, seguramente ela guarda alguma ligação com o campo de preocupações daquele cidadão que faz essa opção. Mas acho que é equivocado imaginar que quem faz uma opção por engenharia ou por uma carreira técnica, só por conta desta opção, é necessariamente uma pessoa, um conjunto de pessoas mais alienados. Eu acho que isso não é real. É claro que quem faz opção, sei lá, por sociologia, por história, por economia, em tese pode ter no seu campo de preocupação uma preocupação maior com as questões do desenvolvimento. Mas eu acho que você tem economistas, jornalistas, sociólogos e engenheiros e médicos conservadores e progressistas. Então, eu não acho que, como conjunto,
você possa dizer. É óbvio que o material sobre o qual trabalha o sociólogo é mais propício para a discussão desse tema, mas o engajamento tem mais a ver com a formação pessoal. Então eu fiz engenharia, mas fui para lá para fazer política e para fazer transformação. Eventualmente eu poderia chegar à conclusão no futuro que esta profissão não era que me oferecia maior espaço para realizar aquilo que eu considerava o mais importante, que era o exercício da política, a transformação da sociedade e a busca da democracia. Mas eu acho que uma tentativa de generalização ela é equivocada.